Olá pessoal, aqui é Rodrigo Costa, profissional de Educação Física, e o assunto de hoje é sobre treinar, ou não quando se está doente. Eu costumo utilizar as redes sociais para dar uma resposta ao público daquilo que me vem, no meu trabalho com os meus alunos, dentro das academias. E aqui no sul, como a gente tem passado por um período de oscilação de temperatura muito grande, há dias em que a temperatura sobe aos 30 graus e no dia seguinte desce a 0 grau, enfim, o nosso corpo ele sofre muito com essas oscilações, essa mudança brusca de temperatura. Então diversos alunos de vez em quando fazem um contato comigo e perguntam: olha professor, eu estou gripado, eu estou me sentindo com certo desconforto, será que eu devo ou não ir treinar? Bem pessoal, a resposta para isso é muito relativa. Tudo se esclarece em que ponto essa doença, essa enfermidade está atingindo o indivíduo, e que tipo de treino ele vai executar para aquele dia também. Como eu não sou médico, eu não posso também diagnosticar e dizer: olha, você tem condições de fazer o seu treino ou você não tem condições. Existe uma relação não só quanto à doença, à enfermidade, mas também quanto ao treino e quanto ao indivíduo. Se o indivíduo é bem condicionado, se ele já treina um certo tempo, se ele é um atleta, ele já tem condições de recuperação e um grau de esforço que sobrepõe aquele indivíduo que é iniciante, o praticante que está começando a treinar e contraiu alguma doença. Então há casos em que o treinamento, o exercício, ele até contribui para a melhora do indivíduo. Se ele estiver com algum resfriado numa fase inicial, uma rinite, uma irritação nas vias aéreas, que a mucosa provoca a produção de muco e está bloqueando as vias aéreas, talvez um treino aeróbico, um exercício que ajude na ventilação, na oxigenação, essa absorção maior de oxigênio talvez até beneficie, ajude como remédio, e facilite inclusive a expulsão daqueles micro-organismos que estão irritando as narinas, as vias aéreas. Então há certos casos, inclusive, que o exercício, o treinamento físico até contribui para a melhora do indivíduo. E já há casos em que a recomendação é o repouso. Evite treinar se você estiver em condições mais graves, se você realmente estiver se sentindo bem prejudicado, porque quando a gente contrai qualquer tipo de doença, o nosso organismo já começa imediatamente a agir para poder expulsar esse vírus, essa bactéria, esse organismo que está prejudicando a sua saúde. E se é necessário, inclusive, a intervenção médica, o uso de medicamentos ainda acelera esse processo, melhora essa condição. Por isso que eu digo, quando se fala em doença, eu não sou o profissional mais recomendado para isso. Meu trabalho é atividade física, mas o médico ele deve ser consultado nesse momento para que o indivíduo saiba exatamente em que condições ele está, para que até o exercício físico não seja prejudicial ao invés de contribuir para a saúde do indivíduo. Lembrando que na musculação, gente, o trabalho muscular, para quem não sabe, ele é um trabalho de esforço com pesos, e essa sobrecarga dos pesos provoca o rompimento das fibras musculares. Então as fibras literalmente se rasgam, ocorrem microlesões que depois são reparadas e se compõe uma fibra nova, mais forte, mais resistente, através da absorção de alimentos, nutrientes, talvez suplementos, se for o caso, para cada tipo de treinamento. E esse trabalho, esse processo de reparação, ele também ocorre quando a pessoa contrai alguma doença. Então o que acontece é que se o indivíduo ele está doente, ele precisa desse sistema de recuperação, ele precisa utilizar esse mecanismo para se reparar da sua doença, e o exercício nesse momento ele vai ser prejudicial porque ele vai estar concorrendo com a recuperação do indivíduo em relação à sua enfermidade. Ok? Então, gente, não há uma resposta específica e exata para esse tipo de situação, porque também não há nada absoluto, sempre se tem que analisar certos fatores, e nesse caso os fatores, como eu disse, do indivíduo, se ele é bem condicionado, a situação em que ele se encontra, o nível, o grau, o estágio da doença que ele contraiu e o tipo de treinamento, tudo isso deve ser bem pesado, colocado na balança, para que o exercício, a atividade física seja algo benéfico e não venha a prejudicar e a concorrer com a recuperação do indivíduo no momento em que ele estiver doente e precisar do seu sistema imunológico para poder se recuperar o mais breve possível, certo? Espero que eu tenha contribuído com vocês, gente. Consulte sempre o profissional para saber as condições do seu treinamento,
fale com o seu educador físico sobre atividade. E se você contrair alguma doença, né, como se diz, sempre procure o médico, busque informações com um profissional da área específica para que o treinamento seja realmente uma coisa que beneficie e não venha prejudicar você em outras situações. Um abraço a todos e vamos nos cuidar durante esse período do inverno.